precisamos entender que a Umbanda nasceu para o mundo, adaptando-se a cada região para fazê-la progredir. Haverá entidades que chegam em um lugar e não se apresentam em outro, mostrando com isso a preocupação de nossos guias em fazer evoluir aqueles que ali ficaram em torno, em sua espiritualidade. Precisamos ficar atentos a essas sutilezas. Uma região portuária, como a linda cidade do Rio de Janeiro, firmou consigo uma falange que não se apresenta necessariamente em outras regiões. Apesar de muitos chamarem eles de linha, evitaremos chamá-los assim, já que compreendemos haver apenas 7 linhas na Umbanda e tudo mais são subdivisões, agrupamentos ou falanges. Falamos dos marinheiros e também as marujas, chegando subordinados à linha de Iemanjá e que agrega também os falangeiros de Oxum, Nanã e Iansã, cruzando-se também com outros orixás. Diferenciando-se das ondinas, que são entidades do povo das águas, governadas por Iemanjá, que são aquelas que chegam graciosas, na roupagem feminina, sem falarem, emitindo sons alongados, como um lamento, e limpando os terreiros no final dos trabalhos, em movimentos ondulantes, como já vimos em nossos vídeos 44 e 48, os marinheiros terão outro comportamento e funções. Sabemos também que não é necessário se criar mais falanges e subdivisões para que os marinheiros se enquadrem aos nossos trabalhos, como temos visto tanto acontecer ultimamente. Os marinheiros sempre estiveram conosco como são, sendo uma categoria de espíritos desenvoltos, brincalhões, apreciando bebidas fortes, muito falantes, incorporando como se andassem no convés de um barco, sob fortes ondas, equilibrando-se de um lado a outro. Esse movimento é muito intrigante. Comportam-se talvez como se tivessem dificuldade em pisar um plano sólido, como o chão, talvez acostumados a pairar sobre um elemento tão dinâmico quanto as ondas nos trabalhos espirituais que fazem. Esse movimento de vai e vem encontraremos em muitos caboclos ligados às águas, como algum beira-mar, quando se manifestam. Vale também afirmar que não existe mediunidade sem atuação em nossos chakras ou plexos. Um necessita do outro. Esse movimento ondulante dos marinheiros, com certeza, não acontece por acaso. Todo movimento de vai e vem, mudando nosso eixo de equilíbrio, provoca entorpecimento e calmaria. Haja vista como embalamos os bebês para que relaxem, dormindo mais rapidamente. Esse movimento atua diretamente em nosso chakra frontal, que é o centro governado por Iemanjá, e no labirinto, dentro de nosso ouvido. Concluímos que suas energias se acoplam melhor em nosso corpo com esse efeito de relaxamento em nós. São as energias de Iemanjá lidando em nossa mediunidade. Nas umbandas mais antigas, mais tradicionais, quando os Exus ainda não tinham giras próprias de caridade abertas ao público, os marinheiros desempenhavam muitas funções que hoje damos tradicionalmente à esquerda. Por sinal, alguns marinheiros são muito próximos a eles. Vamos exemplificar o que acabamos de dizer. Eles lidam com os problemas típicos que a esquerda hoje trabalha em nossas giras, como nos casos amorosos, diversos desequilíbrios físicos e espirituais, já que Iemanjá trata diretamente dos problemas ditos psíquicos, nos casos de abandono, quando estamos perdidos sem um rumo, na cura de vícios, lidando diretamente com os nossos medos mais profundos, os nossos piores pesadelos.
Lembramos que o marinheiro é uma entidade que já teria enfrentado todo tipo de privação e provações, vivenciando as situações mais difíceis e entenderá como ninguém o que nos aflige, tendo sempre uma palavra de consolo diante nosso sofrimento. Já vimos em vídeos anteriores que uma entidade ocupa uma roupagem espiritual para trabalhar em uma gira, mas não necessariamente pertenceu a ela. Um marinheiro pode não ter sido marujo, um oficial da marinha, como muitos creem. Poderá ter sido um portuário, um pescador, um jangadeiro, ou nunca ter trabalhado nessas funções, mas certamente será alguém que conhece o ambiente das águas, com suas múltiplas energias e entidades como nenhum outro. Quem conhece de perto o povo das águas sabe que seus trabalhos de limpeza espiritual são inigualáveis, especialmente no fechamento dos trabalhos, coisa que o marinheiro domina. São entidades que trazem trocas energéticas imensas, limpezas espirituais como poucos fazem, já que o mar é um reservatório de forças inesgotável. Para corroborar ainda mais o que dissemos, vamos nos valer de outras doutrinas e religiões, como costumamos fazer. O que elas falam sobre esses trabalhadores da espiritualidade? As obras espíritas nos contam dessas multidões de entidades na beira do mar, trazendo pessoas vivas em desdobramento durante o sono físico e desencarnadas para tratamento durante a noite ou dispersando energias doentias na imensidão das ondas, como vimos no livro Entre a Terra e o Céu, em seu 5º capítulo, ditado pelo espírito André Luiz, na mediunidade de Chico Xavier. É um relato impressionante, que cabe às nossas entidades e que vale a pena conhecer. Agora pense conosco. Incrível o universo da Umbanda, não é mesmo? Nesse encontro de tantas entidades com funções tão diferentes, vamos encontrar nos marinheiros as respostas que tanto buscamos aos nossos sofrimentos e a paz que apenas a doçura das águas é capaz de proporcionar. Por tudo isso, salve a marujada! Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito unicamente para você. Até a próxima!